Boa noite, gente, tudo bem? 36º dia da minha quaresma de São Miguel. Mais um dia aqui com vocês, mais um vídeo. E vamos lá. Hoje não estou fazendo cedo, como eu falei que eu ia fazer. Um pouquinho mais cedo que ontem, que já é um pequeno avanço, bem pequenininho, mas à noite ainda, e não consegui me programar ainda, como eu falei ontem, mas vamos tentando todos os dias. E eu vou falar hoje sobre o São Miguel Arcanjo, que é o responsável por eu estar fazendo essa quaresma, de estar fazendo todos esses vídeos, ter começado tudo isso, né? Então eu vou dedicar o dia de hoje para falar sobre ele. E peguei algumas coisas pra falar sobre ele pra vocês. Inclusive ele está aqui, ele aqui. Tava pegando algumas coisas, pesquisando, né? Sobre as histórias de São Miguel, como surgiu essa devoção, sabendo onde ele foi citado na Bíblia, né? Tava tentando pegar um pouquinho pra falar pra vocês. Então, vamos começar falando sobre os anjos. Como são os anjos, né? Os anjos são divididos lá no céu em várias hierarquias, né? Eu nem anotei todas pra falar, porque meio técnico, assim. Mas a característica dos anjos, Deus criou os anjos, e os anjos, eles conseguem ver o que Deus vê e pensar como Deus pensa, a partir do momento que eles estão ligados a ele. E eu vou contar uma história aqui, que é como aconteceu do Lúcifer, que era um anjo, né, de Deus, ser expulso e se desligar. E a partir do momento que o Lúcifer se desligou, ele não está mais ligado a Deus. Então ele não consegue ver o que Deus vê, nem pensar como Deus pensa. Ele tinha esse poder quando ele era ligado a Deus. Quando ele foi afastado, quando ele foi expulso, né, do céu, a gente conhece a história, ele ficou à parte, né, e ele é responsável pelo mal, por tudo de ruim, né, pelos ataques, né, que acontecem com todo mundo, né. Então, eu tava vendo uma pregação até do Moisés Rocha, que ele explica um pouquinho, né, e ele tava falando sobre um livro, que é um livro bem grosso do São Tomás de Aquino, né, que ele tava explicando como que foi todo esse processo, o Lúcifer ser expulso, né. Então ele falou que logo no começo, quando Deus criou tudo, né, entre Gênesis 1 e 2, ele foi, né, falando bem assim, popularmente, né, foi do jeito que ele explicou, e até um jeito mais fácil até para todo mundo entender, para que eu entendesse também, para explicar para vocês. É como se Deus fizesse uma reunião, pegou todos os anjos, só que era muito anjo, é mais de 1 milhão, trilhão, quadrilhão, tipo, é uma outra até denominação numeral, assim, que até ele falou, mas eu acabei não notando aqui, mas é tipo infinitos anjos, muitos anjos de todas as categorias, né, digamos assim. O anjo, apesar dele ser ligado a Deus, ele vê o que Deus vê, pensar como Deus pensa, ele tem também uma coisa que é o livre-arbítrio, que é a mesma coisa que nós humanos temos. Então, Deus queria fazer um teste com eles, queria ver quem estava preparado, né, para assumir essa missão que ele mandaria a eles, né. Então ele reuniu todos, e a primeira coisa que ele falou, reuniu todos e falou, olha, vou comunicar algumas coisas para vocês, e eu quero ver se vocês estão de acordo, se vocês concordam, se vocês estão dispostos a fazer o que eu tô falando. Então, primeiro, ele anunciou para eles que meu filho vai descer na terra. Daí todo mundo já ficou, nossa, não acredito, né? Os anjos, né, causou um alvoroço. E o Lúcifer foi o primeiro que já levantou em mão e falou, eu não concordo. E aí outros muitos falaram, não concordo, seguiram, né, o que o Lúcifer falava. E o Lúcifer era um anjo de muita luz, treinado, né, pelo Senhor.
Inclusive, pelo que o São Tomás de Aquino falou, ele que teria a missão de trazer o Filho de Deus para a Terra, né? Então, a primeira coisa que ele falou é que o filho dele desceria na Terra. A segunda coisa, Deus falou, não é só isso, né? Imagina Deus sentado no trono dele, 1.000.000, mais, né? Uma multidão de anjos, e ele falando para todos o que iria acontecer, né? Qual seria a missão deles. Segundo, ele vai sofrer na mão dos humanos e alguns anjos vão trabalhar para os seres humanos. Aí revoltou mais ainda os que já estavam revoltados, né? Eles falaram, nossa, imagina, eu não quero, né? E alguns, né, como Lúcifer, e alguns que estavam seguindo eles e outros ficaram quietos, né? E nesse momento que eles se revoltavam, já começou meio que uma rebelião, né? Uma luta entre os anjos, né? Porque muitos não gostaram, se revoltaram, né? E Deus falou, eu não terminei, tem uma terceira coisa. E o terceiro é que mesmo sofrendo tudo que meu filho vai sofrer, eu vou continuar amando os seres humanos, tendo misericórdia por eles e acreditando neles, e vou conceder a todos o perdão pelos seus pecados, né? Porque eu amo aos seres humanos. Piorou a situação, né? Cada coisa que ele falava, os que já estavam revoltados se rebelavam ainda mais, e Deus só olhando, né? Sentado no trono. E ele falou, e tem ainda outra coisa. Meu filho vai descer na terra no ventre santo, imaculado. E os anjos serão funcionários da dona desse ventre, como se fosse isso, né? Que vai ser a mãe de Deus, Augusta Rainha Soberana dos Anjos, Nossa Senhora. Então, ela vai ser santa, imaculada, Virgem Maria, né? E os anjos vão estar à disposição dela. E daí, né, já falou tudo que ele tinha que falar. O Lúcifer já falou, não quero, tô fora. Eu não vou me submeter a isso. Ele não teve, né, a humildade. Deus, com isso, já viu que ele não estava pronto para essa tarefa. Começou a agitar os outros também, para que se rebelassem contra Deus e ficassem do lado dele, né? E contando pelo que ele falou, 1/3 dos anjos não concordaram e se rebelaram, né? Lá do meio, bem pequenininho, sai um anjo do 8º escalão e fala, Senhor, posso tomar a palavra? Foi lá na frente do Lúcifer, encarou ele e falou, olha, eu também não concordo, assim como você, mas eu obedeço. Eu também não entendo, mas eu obedeço. Eu também não sei qual as consequências disso, mas eu obedeço. Porque eu tô aqui para obedecer a Deus, nós fomos treinados para isso, nós confiamos em Deus e é isso que eu vou fazer. Agora, se você não quer e não concorda, ok. Mas saiba que eu vou estar do lado de Deus e quem tiver aqui, né, falou para todos, vem com a gente, mas se não tiver ninguém, eu quero que o Senhor saiba, falou para Deus, que se for eu e você, eu vou estar do seu lado. E nós vamos lutar essa guerra, mesmo que todos os outros não concordem. Então terminou falando assim para Lúcifer. E quanto a ti, quem como Deus? Que é a famosa expressão que a gente conhece, né? Aí na Bíblia, nas Escrituras, em Lucas 17, tá escrito assim, eu vi com meus olhos Satanás cair do céu como um relâmpago. Foi condenado junto com 1/3 dos outros anjos que ficaram do lado do Lúcifer, né? Aí Deus olhou para aquele anjo que teve a coragem de se posicionar na frente de todos os outros que estavam em silêncio, né? Que alguns já tinham se posicionado contra, outros a favor, mas aquele que foi lá e enfrentou o Lúcifer, né? E falou assim, já que beijaste meu coração, Miguel é o seu nome a partir de agora, que significa quem como Deus, que é o significado do nome Miguel, né? E Deus perguntou para ele, né? Só mais uma pergunta. De que escalão você é? Ele falou, sou do 8º escalão.
Então você vê a coragem dele, né? A ousadia, a humildade dele de ir lá na frente, de se posicionar, de enfrentar, né? De enfrentar mesmo o Lúcifer, mesmo sabendo que ele não era do 8º escalão e o Lúcifer era um dos anjos de luz mais bem treinados, né? Mas ele não teve medo. Ele foi lá e se posicionou. Aí quando ele falou que ele era do 8º escalão, Deus falou assim: então a partir de agora você foi promovido. Como se fosse isso, né? Nos dias de hoje. Você vai mandar em todos. Você vai ser o príncipe da milícia celeste. Você vai ser o braço direito da Nossa Senhora. Sua humildade destronou o Lúcifer, né? De anjo dos preferidos, cheios de luz, para um anjo expulso do céu, mas pela própria vontade dele, né? E quando Adão e Eva pecaram, o Lúcifer já tinha sido derrotado, né? Inclusive foi através dele que eles cometeram esse pecado, né? Em Apocalipse 12, versículo 7, tá falando assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi do céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, o céu e todos que aí habitam. Mas a terra e o mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe restará. Então, né, em todo momento tá falando dessa batalha de Miguel contra Satanás, né? Então São Miguel é um lutador, um príncipe, um guerreiro, e ele é que vai nos proteger contra as forças do mal. Essa é uma luta, né, do São Miguel contra o mal, que vai acontecer até Jesus voltar, acontece hoje, aconteceu no passado. Tanto que falam que o Apocalipse é um livro que tem várias teorias, né, de coisas que já aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente e que vão acontecer no futuro, né. Então essa luta do São Miguel contra Satanás é constante. Como eu falei que os anjos tinham livre-arbítrio, né? Quando um anjo peca, ele é condenado à morte. Ele não é perdoado por Deus. Não é igual aos seres humanos que são perdoados por Deus, né? Porque Jesus veio para morrer por nós, os seres humanos, não pelos anjos. É isso que ele está explicando, né? O anjo é sentenciado à morte, ele é expulso, né? Por isso que Deus precisou testar e provar cada um deles, né? Então, pra gente ver que essa batalha espiritual do bem e do mal é real. E quem está à frente, à nossa frente, nos protegendo nessa batalha do bem e do mal, é o São Miguel Arcanjo. Então, em João 10:10 está falando: o demônio veio para matar, roubar e destruir. Então essa batalha espiritual vai ter sempre, e para isso a gente tem o São Miguel Arcanjo, que é para nos defender desse combate. Ele sempre vai estar à frente contra o mal. Então a gente tem que rezar por ele, né? Desde essa história a gente já vê que ele é o príncipe, ele tem um exército. Então ele que vai lutar pela gente essa batalha. E na Bíblia, pra gente ver como é real essa luta do bem e do mal, essa batalha espiritual, porque tem muita gente que acha que não existe, que imagina, que não gosta nem de falar, mas em 97 vezes na Bíblia fala sobre o demônio, sobre expulsou demônios, sobre o demônio veio fazer alguma coisa. Então é uma luta constante e real que está escrito no livro que Jesus deixou, né, escrito pra gente, deixou testemunhado, né? E olha que incrível, o São Miguel Arcanjo é o anjo
que é responsável por essa batalha, por combater o mal, né? E eu nunca soube disso, nunca estudei, não sabia. Eu sei que quando meu pai estava internado, eu fui bastante na igreja, fui no Cerco de Jericó, falavam muito do São Miguel Arcanjo, mas pra mim era novo. E eu fui numa missa, que eu acho que foi nesse dia 29 de setembro, que vai ter esse mês, que era dos anjos, né? E em 2021 eu fui nessa missa, rezei, né? Para São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, que são os 3 anjos, né? Que se reza na missa. E ok, não tinha uma devoção, não conhecia a história, não sabia muita coisa, sabe? E conforme foram acontecendo meu relacionamento com Deus, como foi se construindo, né, a minha história em cada passo, eu comecei a perceber que o São Miguel sempre estava presente quando acontecia alguma coisa. Por exemplo, no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, que eu contei, né, acho que foi no episódio da visão, quando eu cheguei, tinha uma imagem do São Miguel lá na frente. E daí eu já falei, São Miguel. E daí eu comecei a reparar que sempre que acontecia alguma coisa importante comigo, o São Miguel estava lá. E foi uma coisa que foi sutilmente, mas que eu comecei a perceber. E até falam que eu não sei se é verdade, que às vezes o santo ou o anjo escolhe, né, a gente. E nesse caso não foi uma coisa que eu procurei, mas eu vejo que coisas muito especiais e importantes acontecem sempre que ele está presente. E acontecem, por exemplo, na quaresma dele, acontecem algumas coisas, assim. A coisa mais impressionante pra mim, né, que eu comecei a confiar mais, e que depois disso eu até comprei uma imagem do São Miguel Arcanjo pra ter na minha casa, né? Comprei não, essa daí eu ganhei, na verdade, da minha irmã. E depois eu comecei a ligar. Quando o meu pai estava internado, depois que eu conheci o Lucas, que eu conheci a comunidade, né? Ele tem um São Miguel lindo, enorme. E durante o tempo que meu pai ficou internado, ele deixou o São Miguel Arcanjo na minha casa. Então, eu acendia velas perto dele, eu rezava, eu punha a foto do meu pai. E falando disso agora eu me arrepiei toda, porque ele esteve presente comigo em todos os momentos das minhas lutas, sabe? E agora parando pra pensar assim, pra voltar no tempo, né? Pra ver tudo que aconteceu, ele presenciou tudo. E eu acho, não tenho certeza, que eu aguentei porque ele estava intercedendo por mim, ele estava me defendendo nesse combate, né? Então, ele foi sempre muito importante pra mim, desde a partir do momento que ele ficou na minha casa. Mas eu ainda não tinha essa devoção por ele e não sabia do poder dele, tudo que ele poderia fazer, né? Então é como se ele estivesse comigo, sabe? Como se ele estivesse presente em todos os momentos importantes pra mim. Porque é como se ele fosse meu amigo. É como se eu quero ele por perto e ele quer me proteger e ele se comprometeu a me proteger. E a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a rezar por ele, né? Rezar pra ele, pedir pela intercessão dele, pedir pra ele me proteger, né? E meu pai faleceu, né? Como eu já falei, em 17 de outubro de 2021. Eu anotei, em novembro de 2022, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar e eu percebi que nesse lugar tinha pessoas lendo cartas, pessoas jogando, sabe? Pessoas... Eu não sei que tipo de religião que era, tá? Eu sei que eu entrei no lugar como se fosse uma tenda e tinha um mezanino assim em cima e tinha uma imagem enorme do São Miguel Arcanjo. Então as pessoas estavam acendendo velas, né? E eu vi que eu me senti meio assim. Eu entrei no lugar e... Os cachorros de novo. Eu entrei no lugar e no meu sonho veio uma moça me receber.
parecia, eu não sei se era uma cigana, não sei, e falou pra mim, qual religião você é? Aí eu falei, católica. Aí eu vi assim, minha visão que eu me lembro, ela estava acendendo uma vela perto de uma pessoa e de repente ela veio e acendeu uma vela perto de mim. No momento que ela acendeu essa vela, São Miguel caiu lá de cima do mezanino e quebrou o espatifo. Então eu lembro que eu acordei assim com essa sensação e eu falei, meu Deus, o que é isso? O que o Senhor está querendo me dizer? Eu não tenho discernimento e eu nem sabia assim que ele era um anjo que luta contra o mal, que defende no combate, né? Então eu fiquei com aquilo, eu anotei, eu não sabia se eu ia usar algum dia, para que queria, né? Se era um aviso, se era Deus querendo me falar alguma coisa. E é engraçado, como eu falei, quando eu tenho sonhos e eu não consigo ter o entendimento, quando a situação acontece, e mesmo que não seja idêntica ao meu sonho, na hora o Espírito Santo me faz ligar com o sonho. Aconteceu um episódio, né, na minha casa, que nós descobrimos que é o nosso mal. A partir do momento que a gente descobriu isso, o Lucas veio aqui, como sempre, né, que são anjos na minha vida, o Lucas e a Maria vieram aqui. Ligaram pro padre, que o padre Ailton, que é o diretor espiritual dele, que é, né, nosso super intercessor, protetor. E então ele pediu pra gente fazer uma oração pra quebrar, né? Pra quebrar, pra rezar pra Deus, pra que esse mal não atingisse a gente. Pedir pela intercessão de São Miguel, né? E nós viemos na capela e, incrivelmente, quando a gente estava fazendo essa oração e acendeu uma vela perto de mim, eu senti na hora, eu fico toda arrepiada de falar, que o meu sonho tinha se concretizado. Porque a partir do momento que acendeu a vela perto de mim, o São Miguel quebrou todo o mal. Ele combateu, ele estava no combate, ele estava lutando contra esse mal. Então, a partir do momento que a vela foi acesa perto de mim, para quebrar tudo isso, São Miguel quebrou. Então, foi o sentido que o meu sonho quis me dizer figurado. Então, talvez no momento que eu sonhei, foi o momento que estavam fazendo alguma coisa contra mim, contra a minha família. E foi o momento que estavam acendendo essa vela e que Deus já estava me mostrando que São Miguel ia quebrar, que o São Miguel não ia deixar, que o São Miguel ia combater. Porque a partir do momento que eu escolhi o São Miguel como meu protetor, ele estava nessa batalha comigo, mesmo sem eu saber. Ele já estava lutando por mim. Então, foi uma coisa muito forte, assim, e que na hora me veio entendimento, e na hora eu falei, meu Deus, como eu sou grata, sabe? Eu falei, meu Deus, tinha que ser o São Miguel mesmo. É ele. Né? É ele que Deus escolheu para lutar contra o mal, é ele que vai me proteger, é ele que vai quebrar todas as ciladas do inimigo, é ele que vai lutar nessa batalha. Tanto que o São Miguel sempre carrega uma balança e uma espada, a balança da justiça, porque ele é justo, ele quer a justiça, e a espada, porque ele tá para lutar pela gente. Se tem alguém que pode lutar e pisar na cabeça, né, do demônio, que é literalmente a imagem dele, se tem alguém que pode nos proteger no combate, é ele. Se tem alguém que vai estar à nossa frente no combate, é ele. Então essa experiência foi muito importante para mim, muito significativa. E eu sei que Deus só me permitiu que eu tivesse essa experiência com São Miguel para que eu possa levar ela para frente, para que eu possa mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente fazer a oração de São Miguel, a gente fazer a quaresma de São Miguel, a gente rezar, pedir para ele proteger a gente, porque ele está disposto, ele desde do começo de tudo, ele já estava disposto a lutar. E ele é humilde, não importa que categoria ele estava, ele tem coragem. Ele é forte, ele é um guerreiro, né? E para vencer o inimigo, não é o São Miguel que vai fazer tudo sozinho. A gente tem que rezar por ele, a gente tem que pedir a intercessão dele, a gente tem que querer a proteção dele, a gente tem que pedir. E
Você vê eu mesmo sem eu saber, mesmo sem eu assim, ter entendimento, só por ele rezar por ele algumas vezes, só por ele estar na minha casa, ele me acompanhar no momento por tudo que eu passei, ele passou a me proteger. E a partir do momento que eu percebi que ele passou a me proteger, eu comecei a pedir, eu comecei a louvar, eu comecei a agradecer a Deus por ter ele na minha vida. E você vê que a minha história, desde o começo, desde que eu tive esse batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que eu ouvi foi os anjos. Foi esse coro de anjos, foi esse falar em línguas dos anjos, a língua dos anjos, sabe? Então a minha história está muito ligada à história de anjos. E o São Miguel é o meu protetor, é quem sempre vai me acompanhar em toda a minha caminhada. Então, eu já fiz outras quaresmas, eu já fiz outras novenas, não do São Miguel, mas a primeira que eu me comprometi a fazer do São Miguel, Deus já me pediu uma coisa diferente. Eu tenho certeza que a partir do momento que eu terminar essa quaresma, muitas coisas vão acontecer. E se Deus quiser que através disso eu leve para outras pessoas, eu testemunhe tudo que São Miguel, tudo que o Senhor fez na minha vida, eu vou fazer. Porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Então eu vejo que mesmo sem eu saber, mesmo quando eu ainda não tinha entendimento, São Miguel já estava me protegendo. Uma outra vez que eu fui numa missa também, do nada, nem era nada de São Miguel, eu estava numa missa, era um diácono, né? E ele falou assim, tô sentindo muito forte no meu coração que eu tenho que pegar o São Miguel e andar pela igreja toda e passar. E ele passou e eu tava lá e não é uma coincidência. E depois ele falou algumas revelações, ele falou sobre uma coisa que era pra mim. Então eu vejo que São Miguel sempre tá intercedendo. É ele que vai estar na frente dessa batalha contra o mal. Porque o mal existe e São Miguel vai te proteger. E São Miguel, desde o começo dessa história, ele nos mostra a importância de ter essa comunhão com Deus, a importância de acreditar, de rezar, de mesmo que você não entenda, você confiar. E é isso. E ele não esperava nada em troca. Mas ele foi promovido a chefe da Milícia Celeste e é hoje ele que intercede por nós contra o mal. Um anjo do 8º batalhão. Então você vê o que Deus pode fazer para aqueles que estão dispostos a servir sem contestar, obedecer, mesmo sem entender. Porque os planos são dele e a gente não tem essa magnitude. A gente só tem que obedecer, a gente só tem que seguir. E a partir do momento que a gente fizer isso, se colocar no caminho, ficar em comunhão, rezar, que é uma das coisas mais importantes, e sabendo que a gente tem um intercessor como São Miguel, o mal não vai nos atingir. Tem até uma parte da Bíblia que fala: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que tem a graça, aquele que reza, aquele que tem a comunhão com Deus, o mal não toca. O Papa Leão XIII, ele teve uma visão e ele pediu para em todas as missas que todos rezassem a oração do São Miguel Arcanjo. É uma oração poderosa, né? E São Miguel nos mostrou uma coisa muito importante, que é a humildade. Ele venceu Satanás através da humildade. Ele tem o dom da humildade. Ele nos ensina uma coisa, que quando a gente não reza, o demônio fica grande e nós ficamos pequenos. Mas quando a gente reza, a gente fica gigante. O demônio fica pequeno e o inferno passa a ter medo de nós. E nas missas, né, eles falam: quem como Deus? E a gente responde: ninguém como Deus. E como começou a tradição de fazer a quaresma de São Miguel, né? Tá falando que o São Francisco de Assis, ele fazia muitas quaresmas, né? Então ele passava o ano, a maioria do tempo do ano, fazendo quaresmas, né? E ele subiu no Monte Alverne, para fazer uma quaresma. E quando ele subiu no monte para rezar, ele foi visitado por um anjo que abraçou ele e ele recebeu as chagas de Cristo. Ele, o Padre Pio, né?
os dois tinham a chaga de Cristo, né? Então, a partir daí, ele começou a quaresma de São Miguel, né? E na Bíblia aparece mais algumas passagens falando sobre São Miguel, né? Na parte de Daniel 10, versículo 13, o rei Pérsia estava batalhando 21 dias contra o povo de Deus e São Miguel veio ajudar o povo de Deus, né? Tanto que ele é muito querido entre o povo de Deus. E no 10:21 tá falando, existem inimigos que ninguém pode nos ajudar, a não ser São Miguel. Então você vê a importância dele nessa batalha, nessa luta espiritual. E tem mais uma história que eles falam que tem uma gruta de São Miguel na Itália, né? Tinha uma história que tinha um pastor, eu acho que uma das suas ovelhas subiu nesse monte e ele foi correndo atrás dela, né? E ele vendo que ele não ia conseguir pegá-la porque ela era arisca, ele pegou uma flecha e ele foi atirar nela. E essa flecha como se parasse no ar e voltou contra ele. Porque essa ovelha estava bem na porta dessa gruta, né? E daí todos da cidade, né, ficaram impressionados com o que aconteceu. Falaram com a igreja na época, né? Tinha acho que até um bispo. E eles resolveram fazer 3 dias de jejum para ter discernimento sobre o que era aquilo, né? E depois do 3º dia ele recebeu a visita do São Miguel Arcanjo, né? Falando que ali é aquela gruta, né? Que ele tinha escolhido para ser a casa dele. Então falam que é como se ele tivesse uma casa aqui na Terra, né? Então até falam, tem alguns padres alguns exorcistas, que eles têm a relíquia, que é um pedacinho da pedra dessa gruta. Eu acho que é o Monte Galgano, se eu não me engano. Eles têm um pedacinho dessa pedra, desse monte, dessa gruta, né? E que eles falam que eles andam com ela no pescoço. E nessas batalhas espirituais que os padres exorcistas têm, às vezes, contra o mal, contra o maligno, contra o demônio, você tendo um pedaço já é uma grande intercessão, né? Do São Miguel nessa luta, né? E tem mais uma coisa que eu queria contar. Eu não tinha um terço do São Miguel Arcanjo, né? E eu nunca pensei em comprar e não tinha nada antes, né, de acontecer tudo isso. E a gente, como eu tava na comunidade, andava, né, tempo com as pessoas da comunidade. Um dia eu tava com a Aline, que é uma das cofundadoras da comunidade. E eu emprestei uma blusa minha pra ela, né? Porque ela tava aqui em casa e a gente foi na missa e eu emprestei uma blusa minha pra ela. E eu falei, Aline, vai com a minha blusa. E ok, daí ela foi. Quando ela voltou, ela deixou a minha blusa em casa, eu guardei, né? Pendurei lá e ok. No dia que eu fui pegar essa blusa, eu coloquei a blusa e ok. Tava com a blusa, nem vi nada, pus a blusa. E daí nesse dia o Jairo tinha passado mal, eu tinha ido levar ele no hospital. E eu tava lá na recepção esperando, eu não podia entrar, né? Não foi na época da Covid, já tinha passado tudo, mas era alguma coisa assim que eu tava preocupada. Aí tava esperando, coloquei a mão no bolso. O que tinha lá dentro? Um terço do São Miguel Arcanjo. Lindo terço. Eu falei... Aí na hora eu pensei, nossa, eu emprestei a blusa pra Aline, essa blusa que eu tô aqui hoje. E o terço tá no meu bolso, eu tô aqui no hospital, então eu vou rezar. Vamos rezar pelo São Miguel Arcanjo. E mais uma vez eu vi como São Miguel estava comigo em todos os momentos, estava no meu caminho, mesmo quando eu não tinha planejado, ele já fazia questão de estar presente nas minhas lutas, né? Então isso é muito especial para mim, eu me sinto muito honrada de ter ele do meu lado. E onde eu for, onde eu puder, eu vou falar sobre ele, falar sobre as minhas experiências com ele, sobre a intercessão dele na minha vida, como através dele eu pude conhecer o verdadeiro poder de Deus, né? Como ele foi um grande intercessor que fez a diferença, que lutou por mim em muitas batalhas e com certeza, se Deus quiser que seja assim por toda a minha vida, né? Porque é o que eu desejo, ter ele do meu lado sempre. Então é isso, gente. Falei um pouquinho da história dele, né? Não poderia deixar de falar, porque foi através dele que eu comecei tudo isso, que eu comecei essa quaresma. Eu quero pedir pela intercessão de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora, para que o Senhor nos faça cada dia mais sermos santos, fazer escolhas corretas, para que nós entremos nesse mundo espiritual e que o São Miguel Arcanjo seja nosso defensor nesse combate, que nos ajude nas muitas batalhas que nós temos pela nossa vida e que ainda teremos,
que através da intercessão de São Miguel nós podemos renunciar a um espírito de derrota, de fracasso, de medo, de insegurança, de achar que a gente não é capaz. São Miguel nos ajude nessa batalha, nesse combate, nessa luta. Então, o meu desejo hoje com essa live é que todas as pessoas aqui conheçam um pouquinho da história de São Miguel, vejam como é importante a nossa devoção a ele, como ele luta contra o mal, como ele nos defende. A oração dele é São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. Jesus, eu te peço que todas as pessoas aqui sejam abençoadas, que através dessa live muitas pessoas possam conhecer a sua palavra, conhecer um pouquinho de São Miguel Arcanjo, esse protetor tão forte da nossa igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso, gente. Agradeço por mais um dia. Obrigada para todos que me assistiram. E amanhã, novamente, estamos aí. Um beijo, obrigada, boa noite. Deus abençoe a todos. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Beijo.